esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria, de Marta, sua irmã. Maria é aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Mas então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo o nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo,
era uma caverna fechada como uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste, e sei que sempre me escutais. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria, ouviram e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos. Os evangelhos desses 3 últimos domingos, longos, né? E eu já dizia, nos domingos anteriores, que esses 3 evangelhos nos trazem o tema do batismo. Lá no terceiro nós vimos o encontro de Jesus com se alguém acertar, não vai nem morrer, vai para o céu. Com a samaritana. E aí Jesus deu a ela a água viva. E ela começou a acreditar nele como seu Senhor. Domingo passado, Jesus estava junto com seus discípulos, e de repente apareceu diante dele um homem cego. E aí perguntaram: Senhor, quem que pecou, ele ou os seus pais? E aí Jesus disse: nem ele. E o cego, depois de ter feito esse encontro com Jesus, de ter recebido o lodo nos seus olhos, foi na piscina, se lavou e começou a enxergar. Então, o segundo símbolo, a luz. Jesus devolveu a luz, devolveu a visão ao cego. E aí então ele começou a enxergar Jesus. E hoje o Evangelho nos traz a ressurreição de Lázaro. Se nós tivéssemos que definir numa palavra, Jesus nos convida à vida. Ou seja, batizados em Cristo Jesus, somos convidados, somos provocados, somos desafiados a caminhar para a vida. Não para essa vida terrena, como nós ouvimos São Paulo dizendo, que quem vive da carne é o Espírito, mas o nosso corpo será ressuscitado, será transformado num corpo glorioso. Então não é para desanimar vocês, principalmente as mulheres que ficam passando rinil e um monte de coisa no rosto, tentando deixar tudo esticado. Não adianta, esse seu corpo aí será transformado. Esse seu corpo não existirá, vai ser transformado num corpo glorioso. Muito bem, a passagem da morte à vida constitui o centro do itinerário quaresmal. Os propósitos que fazemos servem para eliminar dentro de nós as situações que muitas vezes não nos deixa ver a vitória de Cristo em nossas vidas. A Páscoa de Jesus está cada vez mais próxima. Domingo que vem, iniciaremos com o Domingo de Ramos, com a entrada triunfante de Jesus. E assim, purificados no nosso batismo e iluminados por uma fé viva, nós vamos ao encontro de Cristo na sua Páscoa. O evangelista João nos diz que a força e a autoridade de Cristo foi capaz de vencer não só a sua própria morte, mas também a morte daqueles que estavam ao seu redor. A presença de Cristo consolava, trazendo vigor e ressurreição. Jesus tinha uma relação muito fraterna, como nós ouvimos no Evangelho, com Marta, com Maria e Lázaro. Na casa deles, de Marta, Maria e Lázaro, Jesus muitas vezes se encontrava para descansar. Era uma casa de acolhida, de atenção, onde você chega e
se sente à vontade. Você já foi? Você já tem algum lugar que quando você vai, você fica à vontade? Então, era a casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Então, Jesus havia uma ligação muito próxima com eles. As irmãs de Lázaro mandaram informar a Jesus que seu amigo estava muito doente. E após o terceiro dia da notificação, Jesus então volta à casa dos seus amigos. E diante de uma incompreensão dos discípulos, Jesus declarou fortemente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que vocês possam fazer a experiência da ressurreição, a experiência de uma profissão de fé real. Mas vamos junto dele. Os discípulos ficaram maravilhados com a iniciativa de Jesus e questionaram também, ao mesmo tempo, a necessidade de voltar àquele lugar. Tomé, já um pouco ali, diz: não, vamos junto, estamos fechados contigo, não vamos deixá-lo. Alguns começaram a dizer: mas Senhor, por que nós vamos voltar para lá? Ainda há pouco estavam querendo te apedrejar e nós vamos de novo lá. E Tomé diz: não, vamos voltar, e se tiver que morrer, morreremos com ele. Olha só, Tomé, aquele que tinha dificuldade de aceitar, de entender, que nós vamos ver lá no primeiro ou segundo domingo da Páscoa, que ele vai dizer assim: se eu não colocar o dedo e não fizer isso, eu não acreditarei. De repente Jesus vai aparecer para ele e diz: toca, Tomé, toca. E ele faz a experiência da ressurreição. E aí então, mesmo assim, mesmo Jesus sendo avisado, mesmo Jesus, entre aspas, está sendo sujeito, está correndo o risco de perder a sua vida, mesmo assim, ele foi capaz de expor a sua vida à morte, para salvar o seu amigo Lázaro. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelo amigo. Prova de amor. Mais uma vez. Prova de amor maior não. Doar a vida pelo irmão. Jesus não se resignou com a doença de Lázaro. Ele voltou a Betânia, a casa do sofrimento. E quando lá chegou, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Marta, sabendo que Jesus tinha chegado, ela foi ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, essa indagação de Marta muitas vezes é o quê? É a nossa indagação diante do sofrimento, diante da morte, diante de situações que muitas vezes nós não entendemos e ficamos tentando achar, desculpa a expressão, cabelo em ovo. Nós não compreendemos e a gente justifica, e a gente, para poder desviar da atenção, a gente desvia o nosso olhar. Marta disse: se tivesse estado aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. A fé de Marta fez com que ela declarasse que no lugar em que está Jesus, a morte não habita. O amor e a amizade de Jesus venceu e vence a morte. Claro que Jesus teve que fazer uma catequese com ela. Jesus teve que chamar a Marta dizendo: peraí, teu irmão não está vivo, não está morto, ele ressuscitará. E ela disse: não, Senhor, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Aí Jesus se apresenta dizendo: se alguém acertar, vai para o céu. Estou querendo mandar todo mundo para o céu hoje. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra. Nossa, mas não está bom isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra. Diga para quem está do teu lado assim, ó: mesmo que morra, viverá. E aí Jesus olha para Marta e diz: crês nisso? E o que Marta responde?
Ah, sim, Senhor, eu creio. Olha só, a profissão de fé de Marta. E é interessante, porque ela saiu da casa, e que naquele momento, a casa significava o quê? O sepulcro. Significava a morte. Marta deixa a casa e vai ao encontro de Jesus. É a vida, é a morte que vai ao encontro da vida. E Jesus é vida, e Jesus é ressurreição. Então não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. No entanto, diante do túmulo, ela reagiu de modo diferente. Ela ficou com medo. Era necessário então fazer um caminho de conversão. Marta sabia de tudo sobre Deus, mas não acreditava na possibilidade da ressurreição do irmão. No texto, nós ouvimos várias vezes Marta repetia: eu sei, eu sei, eu sei. A sua fé, e a fé de muitos, e a fé minha também em alguns momentos, às vezes é só de conhecimento. E uma fé de conhecimento não nos garante a eternidade. Uma fé de sabedoria humana, de sabedoria de livros, não nos dá a experiência do Deus. Marta tinha essa experiência, mas ela não acreditava. E quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, Marta quis impedi-lo, pois o cadáver já cheirava mal. E aqui um parênteses, interessante lembrar. Os judeus, aliás até hoje, para ele, quando uma pessoa morre, ele tem que ficar três dias velando. Porque ele acredita que o espírito daquela pessoa, mesmo que ela morreu, que está com a mãozinha assim, né, fechou os olhos, cantou para subir, mesmo que ele esteja lá intacto, os judeus acreditam que até o terceiro dia o espírito daquela pessoa está lá. Somente no quarto dia é que eles sepultam, no terceiro dia é que eles sepultam as pessoas falecidas. Por isso que eles ungem com perfume, deixam o corpo bem cheiroso, né? Lembra de Jesus também, que quando a mulher foi lavar os pés, né? E aí dizia, os biblistas vão dizer que a mulher já estava preparando o episódio da morte de Jesus, do seu sepultamento, e no quarto dia ele já entrava num processo de decomposição. E ali então os judeus deixam aquela pessoa fechada numa caverna, fechada com uma pedra, e daí 1 ano ou 2 anos a família voltava ali, tirava a pedra, recolhia os ossos e colocava no ossário. Então Marta, já sabendo o que poderia estar acontecendo, porque já estava há 4 dias sendo sepultado, então ele já estava em processo de decomposição. Ele cheira mal. Olha só. Essa experiência é muito interessante. Quantas vezes nós também sepultamos, estamos sepultados há tanto, não 4 dias, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí Jesus chega todos os dias com a sua palavra, bate na nossa porta dizendo, tira essa pedra. Mas a gente insiste em mantê-la, porque automaticamente a gente se acha um pouco mais seguro. Prova de amor maior não há. Doar a vida pelo irmão. Orando. Prova de amor maior não. Que doar a vida pelo irmão. E contextualizando as duas, Marta e Maria. Contextualizando as duas. Marta parece que é o mais afoita. Aliás, sempre foi. Maria um pouco mais recolhida. Diante da morte, quem que vai ao encontro de Jesus? Marta. Maria que ficou contemplando Jesus, aparentemente se comportou como uma pessoa meio mais morta do que viva. É o símbolo de muitas pessoas que diante dos desafios da vida, ao invés de levantar e de sair e de abrir as portas e tentar abrir outras portas e outras oportunidades, insistem em ficar sentado em casa, reclamando, murmurando a vida toda. A morte do seu irmão fez com que Maria não quisesse mais sair de casa. Ela chorava desesperadamente.
E aí, Marta, depois de ter feito a profissão de fé, vai até ela e diz baixinho: o mestre está aí, ele te chama. Olha a figura, olha a postura que nós muitas vezes devemos ser, também como Marta. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas assim, pessoas que estão entristecidas, aborrecidas, desamparadas. E aí nós precisamos de alguém que chega, não precisa gritar como eu estou fazendo, né? Podemos chegar a dizer apenas no ouvido: o mestre te chama, Jesus te chama. É interessante isso, esse esforço que nós temos de transformar os nossos problemas em possibilidades, criar dinamismo. Talvez a ressurreição de Lázaro nos motiva a isso. E quando Maria ouviu isso, ela levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Seu pranto fez com que ele ficasse profundamente comovido e emocionado. O encontro com sua amiga Maria, aquela que ficou aos seus pés, ouvindo ele quando Marta trabalhava, contemplando, fez com que ele também, emocionado, ele pudesse sentir o mesmo sentimento dela. E ele chorou. O encontro com ela fez com que ele também chorou. Essa atitude mais bela do Evangelho, saber que diante da morte de um amigo, Jesus também chorou. Esse choro que muitas vezes nós engolimos, ou às vezes nós não queremos demonstrar, porque achamos que através do nosso choro, nós estamos sendo frágeis e vulneráveis. O que nós devemos entender, irmãos e irmãs, é que todos naquela casa haviam morrido. Marta tinha a fé do conhecimento, Maria o desespero e a solidão, e Lázaro estava no sepulcro. Depois que Jesus iluminou a fé de Marta, o chamado que Jesus fez com que Maria saísse do sepulcro, que havia construído para si mesma, então as duas, junto com Jesus e seus discípulos, foram no lugar onde encontrava o amigo morto. O amor de Jesus por essa família era tão grande que ele também chorou. Sim, Jesus chorou. Nessa narrativa, vemos não apenas a morte física de Lázaro, mas também a morte espiritual e a ausência da esperança que habita no coração daquelas irmãs e também pode habitar em nossos corações. É preciso que ambas saíssem da sepultura. É preciso que nós também tenhamos coragem de sair das sepulturas que muitas vezes nós causamos ou alguém causou por nós. E é preciso que nós escutemos a voz do Senhor. Certamente, a morte de um ente querido faz morrer algo em nosso interior. Por isso, nós podemos entender o sentimento daquelas irmãs. O que sentia era real e concreto. A morte sempre será uma história de dor e de lágrimas, sobretudo para aqueles que não creem. O texto revela a pedagogia de Jesus para recuperar a fé de Marta e de Maria. Entretanto, nele havia o desejo de amor e de amizade, e não apenas a recuperação da fé das suas irmãs. Na Bíblia, a morte não é exclusivamente biológica, mas é uma realidade complexa, articulada e variada. Uma realidade que se insinua em muitos âmbitos da vida humana. A morte de um povo, a vida sob um domínio de um ego, a morte da amizade, a morte física, a morte de jovens, a morte de famílias e tantas outras. A passagem da morte à vida é o caminho relacional da fé, do amor e da esperança. Sob o olhar de Jesus, a morte serve para quê? Para manifestar a glória de Deus. No Evangelho de João, essa glória é a glória do amor. O sepulcro e a pedra representa a imagem de todas as situações de morte pelas quais existem nas nossas vidas e que muitas vezes nos faz sentir fracos, sem esperança, desmotivados.
e o desespero e a profundidade dos sepulcros que construímos podem fazer morrer a nossa fé. Somente o encontro com a vida, com Jesus, pode nos libertar das pedras que colocamos sobre nossas cabeças, fazendo-nos sair de nossos sepulcros. De fato, a vida não habitada por Deus torna-se um sepulcro. Estar diante de Jesus é nos expor à morte vulnerável, com as situações ruins que vivem próximas de nós. Contudo, o Evangelho nos revela que Jesus não teme as situações de morte que podem habitar em cada um. Cantemos. Prova de amor maior não que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não que doar a vida pelo irmão. Todos nós podemos nos encontrar na situação de Lázaro, cujo nome significa Deus ajuda. Eu sou aquele a quem Jesus ama e que está doente. Eu sou aquele que Jesus ama e que está doente. Essa é a realidade de cada um de nós. O cansaço que nos habita é tão pesado como a pedra do sepulcro de Lázaro. Somente a autoridade de Jesus pode fazer rolar a pedra que se encontra em nossas vidas, fazendo-nos sair para fora e despertando-nos do sono da morte. A voz divina é a voz que toca e desperta as forças da vida, que são desconhecidas por muitos de nós, e que se nós ouvirmos, nós vamos descobrir que existe dentro do nosso interior. A voz divina ativa nossa identidade, fazendo-nos voltar naquilo que é essencial. A voz de Deus reconstrói nossa dignidade, ajudando-nos a nos conectar com o nosso ser profundo e conectando conosco mesmo, descobrir a força que existe, e essa força é capaz de ouvir a voz do Senhor e sair do sepulcro e ir para a vida. Meu amado, minha amada, é preciso sair de tudo aquilo que diminui a nossa existência, as sepulturas existenciais que entramos ou que alguém ou alguma situação nos colocaram. Você, eu, todos nós fomos feitos para a luz, a beleza, fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para a vida. O sair de fora, como diz Jesus, dito por Jesus, é um convite para mim, é um convite para você, para abandonar as sombras do preconceito, dos esquemas medíocres, do egoísmo, e ao mesmo tempo para nos libertar da escravidão, dos vícios que muitas vezes nos impede de ter uma vida feliz. Hoje Jesus ainda repete para nós: tirai a pedra. Deus não nos criou para o túmulo. Diga comigo isso: tirai a pedra. Convencido, tirai a pedra. Deus não nos criou para o túmulo. Olha só, diga isso para você no teu interior. Coloca a tua mão no teu coração e diga assim: o Senhor não me fez para túmulo. O Senhor Jesus não me fez para sepultura. O Senhor não me fez para ficar para baixo. O Senhor me fez para estar no alto, ressuscitado. Tirai a pedra. Essas pedras que muitas vezes te impedem de ser quem é você. Peça para Jesus restaurar a sua vida. A vida de um cadáver em decomposição, como fez com Lázaro. Às vezes, olhando para você, no seu interior, às vezes sentimos perdidos, sentimos sem futuro, sentimos sem motivação, não vemos mais nada. Somos como aquele cego do domingo passado,
Ou estamos com tanta sede como aquela mulher samaritana? Voltar à vida nos parece impossível? O que é impossível para você? O que nesse momento está sendo difícil reconstruir na sua vida? E aí Jesus está dizendo no teu ouvido: tirai a pedra. Tira essa pedra do medo. Tira essa pedra da insegurança. Tira a pedra. Jesus pode remover a pedra que está esmagando sua vida. E pode abrir o nosso túmulo. E você pode dizer: mas o meu túmulo foi feito com viga. Fala uma viga forte aí que eu não sei muito bem linguajar. Com ferragem, não sei de quanto. Colocou muita ferragem na minha vida. Eu estou pressionado. Não importa. Ele te chama, Ele te abre os túmulos. Entretanto, nos cabe a coragem para levantar, para sair e enfrentar a realidade. Toda jornada de libertação não é imediata. Lázaro tinha os pés e as mãos amarrados. Ele necessitava de ajuda da comunidade para se tornar um homem livre da morte que o habitava. As ataduras da culpa e as crenças limitantes do nosso passado devem ser retiradas pelos amigos que nos cercam. Amar é libertar o outro das situações da morte que aprisionam e impedem o mover do Espírito. Olhando para você com seus olhos, reza comigo assim: Senhor, ilumina a minha fé. Nossa, gente, nós tá assim tão assim, querendo, é a mesma coisa que está dizendo: Senhor, me deixa no sepulcro mesmo. Sabe o que é, Senhor? Eu nasci assim, né? Eu vou viver assim, eu vou morrer assim, é melhor assim, sabe? Não, Jesus não te fez assim. Meu irmão, minha irmã, olha para dentro de você, veja quanta coisa boa Deus tem dentro de você. Você percebeu isso? Quanta coisa boa tem dentro, mas você não coloca isso. Sabe por quê? Porque alguém falou para você que você não é capaz. Alguém falou assim: não, mas isso é muito grande para você. Esse sonho é impossível. Você acha que você vai conseguir? Imagina, olha, tantas pessoas já tentaram. Por que você tem que começar? Sabe por quê? Porque você tirou. Isso é triste para um padre. Depois eu me jogo daqui de cima, vocês vão reclamar. Sabe por que nada para nós é difícil? Porque nós resolvemos tirar a pedra. Eu não sei que tamanho é essa pedra, mas tira ela. Isso, olha lá, colocou a mão no coração. Sai, tira essa pedra, pelo amor de Deus. Vamos ver de novo agora se melhorou. Senhor, ilumina minha fé na força da tua presença, da tua amizade e da tua palavra. Sei que onde estás, a morte não tem espaço. Ajuda-me a sair de minhas sepulturas existenciais, voltando à relação contigo. Que a tua voz penetre o profundo do meu coração, ajudando-me a despertar do sono da morte. Remove as pedras que esmagam minha vida e aprisionam-me em culpas do passado. Dai-me a certeza que fui feito à luz, que fui feito para a beleza, que fui feito para o amor e que fui feito para a vida eterna. Amém. Tá bom. Tá bom. Por favor, só não joga a pedra que você tirou em alguém. Só não joga a pedra. Mas nós não nascemos para o sepulcro. Nós nascemos para a vida. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.